Se você é mais leigo no assunto das torcidas organizadas, certamente você deve ter se perguntado por que as torcidas organizadas de esporte entraram em conflito no duelo válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Afinal, por que torcidas que dividem a mesma paixão protagonizaram cenas como as que a gente viu lá em Mirassol? Pois bem, no episódio de hoje do canal Cancheiro nós vamos te explicar por que isso não é recorrente e qual o motivo deste grande conflito. Olá torcedor, olá torcedora, cancheiros e cancheiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Thiago Stormovski, agradeço vocês por estarem acompanhando mais um vídeo aqui conosco, mais um vídeo que a gente vai contextualizar uma cena nas torcidas organizadas do futebol brasileiro. Antes disso, é claro, eu quero pedir a sua curtida, o seu like, a sua inscrição. Estamos aí, chegamos a 25 mil inscritos, mas demos uma estacionada. Então, se você é novo no canal, seja bem-vindo, se inscreva. Se você já está acompanhando e ainda não se inscreveu, que vergonha, né, gente? Já poderiam estar inscritos, porque a gente aqui oferece conteúdo para vocês, fortalecendo essa cena que é muito difícil no cenário das organizadas, das torcidas e principalmente da internet, né? É muito difícil falar sobre isso. Não à toa a gente ainda não tem um colaborador, não tem um patrocinador no canal, porque é um assunto muito delicado e a gente está aqui para esclarecer muitas dúvidas da cultura da arquibancada e principalmente mostrar que torcedor organizado não é só isso que a gente viu lá em Mirassol, mas acontece. Dessa vez aconteceu com a torcida jovem do esporte, a torcida jovem do Leão, na verdade hoje, né, mudou de nome por conta de ações judiciais, mas a gente sempre vai chamar, eu pelo menos sempre vou chamar de jovem do esporte. Em um conflito contra a Gangue da Ilha, que é a torcida organizada mais tradicional do esporte, inclusive porque é a mais antiga. Hoje a menos numerosa, mas é a mais antiga. Vamos lá então, gente. Por que essas torcidas entraram em conflito lá no estádio em Mirassol? Eu conversei com uma pessoa muito importante da Jovem, que tem uma história muito forte na Jovem, que eu não vou revelar o nome, nem vou trazer áudios, nada, mas confie na minha fonte, uma pessoa que faz parte há muito tempo da Jovem do Esporte, que me deu um parecer daquilo que já era suspeito do porquê que essas torcidas entraram em conflito lá em Mirassol. E mais uma vez, torcidas do mesmo time entrando em conflito por conta de uniões com outras torcidas, gente. Para quem não é do cenário das organizadas, pode ser algo impossível de conceber, de entender por que os caras que torcem para o mesmo time acabam brigando para defender torcidas de outro clube, mas eu já especifiquei isso aqui, gente, e já elenquei o porquê desses motivos. E um deles eu já disse e vou tornar a dizer e sempre vou dizer: torcida organizada não existe e não briga por conta do clube, gente. É claro que ela existe para apoiar o clube, é o seu primeiro fundamento, pelo menos deveria ser, né? Mas ela entra em conflito também por conta de ideologias, de ideais, de acreditar em ideias e acreditar em tradições, acreditar em história da própria torcida. E foi o que aconteceu lá em Mirassol. O que acontece, gente? A torcida jovem do esporte, ela, diferente de outras torcidas do Nordeste, ela não aderiu nenhuma união dentro do Nordeste. Ela faz parte da união do Punho Cruzado, nem lá do A e nem lá do B. Então são poucas as boas relações da jovem do esporte dentro do Nordeste, bem como a Gangue da Ilha também. Porém, essa união do Punho Cruzado faz com que a jovem do esporte priorize sempre essa questão. Já é a segunda vez no ano que a jovem do esporte prioriza a sua aliança dentro do Punho Cruzado. Já aconteceu após a nota publicada em romper com a Fúria Independente do Paraná, muito por conta de priorizar a jovem do esporte, a união do Punho Cruzado. A relação da Jovem do Esporte com a Fúria do Paraná é muito forte, mas no início deste ano, até vou deixar o vídeo linkado aqui, ocorreu uma briga com a torcida dos fanáticos em que membros da Fúria Jovem do Paraná colocaram alguns artefatos, alguns itens da Jovem do Esporte para mostrar a união entre as torcidas. No dia seguinte, a Jovem do Esporte fez uma união para simbolizar justamente porque a Fúria Independente é rival de diversas torcidas do Punho Cruzado. E para priorizar a união, a Jovem do Esporte fez isso. E ontem, a mesma coisa, gente. A Jovem do Esporte é a maior torcida, é a mais numerosa do esporte. E estava recepcionada pela torcida independente Campinas, torcida independente do São Paulo, que faz parte da União do Punho Cruzado, junto com a Jovem do Flamengo, junto com a Máfia Azul do Cruzeiro, que é também a sua aliada. É muito forte a aliança da torcida Jovem do Esporte. A torcida independente Campinas recebeu a torcida da Jovem do Esporte lá no interior de São Paulo, e até então estava tudo bem. Pelo que eu ouvi, a Jovem chegou lá desde sexta-feira, o jogo foi domingo pela manhã, e estava ocorrendo tudo normalmente. Por outro lado, a Gangue da Ilha, ela tem uma aliança, na verdade teve uma aliança, porque não é mais pública, com a torcida jovem da Ponte Preta, que também fica ali no interior de São Paulo, em Campinas.
E há uma rivalidade muito forte entre a Jovem da Ponte e a Independente Campinas, automaticamente com a Jovem do Sport também. E foi avisado, pelo que me passaram, que a Gangue da Ilha não deveria ter uma aparição com a Jovem da Ponte, não, nem no estádio e nem nos arredores, já para evitar este conflito. E pelo que eu recebi de um integrante da Jovem, a Gangue se comprometeu de não ter este encontro, de não ter uma aparição da Jovem da Ponte Preta. Eis que a torcida da Jovem da Ponte Preta estava junto, integrantes da Jovem da Ponte Preta estava junto com integrantes da Gangue da Ilha lá dentro do estádio do Mirassol, e foi o motivo. Os caras da Independente Campinas que estavam com a Jovem do Esporte, bem como a Jovem do Esporte, viram e não aceitaram aquilo ali. Como assim os nossos rivais estão aqui na arquibancada? E nesse caso, gente, a maior torcida do clube, que é sempre a de primeiro escalão, eu não gosto desse termo, mas é muito utilizado, que é a Jovem do Esporte no esporte hoje, apesar de ser mais recente que a Gangue da Ilha, cara, eles se sentem ofendidos, isso é muito comum. Eles se sentem ofendidos quando uma união é desrespeitada. Já aconteceu com a Independente, a Jovem do Flamengo, com a Raça, já aconteceu, por exemplo, com os Gaviões e a Camisa 12 do Corinthians, de ver rivais ali, e mesmo que seja amiga de uma torcida que é do mesmo clube, que é o caso da Jovem do Esporte e a Gangue da Ilha, os caras se sentem ofendidos. E aí, cara, a porrada estancou e não aconteceria por menos, justamente porque é uma provocação, é considerado uma provocação dentro das torcidas. Cara, tu pode achar isso, vocês podem achar isso uma bobagem, mas acontece, e as torcidas têm que se comprometer, principalmente em jogo fora de casa, porque a segurança ela é muito menor para os torcedores que estão ali como visitante. Então, cara, acaba envolvendo torcedores que nem são de organizada. E é muito perigoso. Sem contar que pode dar punição para o clube e sem contar que é uma cena de torcidas do mesmo clube brigando, o que para mim é o pior. Os caras ignoram o prol maior, o motivo maior de estar ali, que é o clube, e acabam priorizando as ideias da torcida. E foi o que aconteceu. Explicando o motivo, então, Gangue da Ilha tem ou tinha uma amizade com a Jovem da Ponte, no caso do jogo de ontem teve, e a Jovem do Sport faz parte da União do Punho Cruzado, junto da Independente do São Paulo, que é uma grande rival da Jovem da Ponte Preta. Integrantes da Jovem da Ponte Preta e integrantes da Independente do São Paulo de Campinas estavam presentes ali e acabaram ocasionando toda essa situação. Foi o que eu recebi, é a versão mais aceita, também vi nas redes sociais que todo mundo está justificando este é o motivo, e é um motivo que pode ser mais recorrente. As aliadas da Gangue da Ilha, gente, elas são um pouco semelhantes com as da Jovem do Esporte, com exceção dessa questão da Jovem da Ponte. Então não é algo tão distinto. A Gangue da Ilha tem boa relação com as torcidas do Inter, do Cruzeiro, do Fortaleza, a JGT também, a Jovem Garra Tricolor. Então é uma boa relação, uma relação paralela. Mas tem essa questão da Jovem da Ponte, que foi considerado um desrespeito por parte da torcida Jovem do Esporte, Jovem do Leão atualmente. E como sempre, a torcida de maior número vai prevalecer em relação a isso. Não à toa a gente viu os caras da gangue sendo encurralados ali, provavelmente junto com integrantes da Jovem da Ponte Preta, que é uma grande torcida também. Não tem vilão, não tem certo, não tem errado. Para mim tá todos errados, estão todos errados principalmente quando são torcidas do mesmo clube entrando em conflito. Mas eu sei que acontece e eu sei que sempre vai acontecer. Valeu, gente. Grande abraço a todos, então. Muito obrigado por acompanharem mais um vídeo aqui conosco. E continue acompanhando o canal, continue fortalecendo, comente aqui embaixo a sua opinião a respeito dessa situação lá em Mirassol. Grande abraço a todos e tchau!